Meus irmãos, essa é a hora que nós recebemos a mensagem do Senhor. Eu acredito que quando nós louvamos, estamos preparando o nosso coração para receber o que nós temos de mais precioso, que é a pregação da palavra de Deus. Hoje nós voltaremos, a falar da palavra de Deus como meio de graça, pelo culto de hoje, pelo que vai acontecer hoje. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19. Salmo não tem capítulo, então é números. Então, Salmo de número 19. É um salmo bem conhecido. Nós vamos fazer a leitura de todo o salmo, mesmo assentado como nós estamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina aos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é precioso demais esse salmo. Vamos orar mais uma vez. Deus grandioso, quão grande é o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas em toda a terra. Teu nome é engrandecido pela tua igreja, o teu nome é exaltado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que se revela na palavra, um Deus que fala conosco, um Deus que se compadece de nós, Senhor. Oh, Pai amado, que essa palavra nessa noite possa ir de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas necessidades, de encontro às nossas faltas, Senhor. Que enquanto essa palavra estará sendo pregada, o Senhor manifesta do teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor, nos levantando, nos restaurando, nos edificando. Oh Pai, nós pedimos isso e peço a tua misericórdia pelo teu servo que fala contigo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é o segundo domingo de dezembro. Nós comemoramos hoje o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, esse livro que você tem na mão, tão precioso, que é a palavra de Deus. A Bíblia, o dia da Bíblia teve início no ano de
1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que o povo de Deus, a população, intercedesse em favor da leitura da Bíblia. Teve um propósito, para que tivesse esse dia da Bíblia, para que o povo de Deus pudesse orar, para que a igreja, para que o mundo valorizasse a leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850. Bastante tempo também, né? Quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Foi a primeira comemoração que teve do Dia da Bíblia. Mas, desde dezembro de 2001, essa comemoração ela se tornou muito mais especial, porque ela passou a integrar o calendário oficial do nosso país por uma lei que foi feita, não é? A lei federal número 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Essa lei existe, viu? E foi publicada em 2001. Mas, irmãos, é importante lembrar do Dia da Bíblia todo ano, para que nós possamos valorizá-la mais, para que nós possamos orar para que esse instrumento de Deus, na mão da igreja, na mão do crente, possa chegar à mão de muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. A Bíblia nos ensina sobre a origem, o sentido e o propósito do homem, que foi criado à imagem e à semelhança do Criador. A Bíblia vai nos ensinar sobre isso. A Bíblia revela a minha e a sua natureza, revela os nossos caminhos tortuosos do nosso coração, que são manchados pelo pecado. Nós só sabemos disso por causa da Bíblia. É na Bíblia que nós vamos ver que nós pecamos, que nós desobedecemos ao Senhor, que nós nascemos em pecado. Mas a Bíblia também vai revelar a natureza de Deus, e glória a Deus por isso. A Bíblia revela a natureza de Deus, a Bíblia revela o seu imenso amor, e a Bíblia revela o plano que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos através de Jesus Cristo, tendo agora em Cristo Jesus o nosso livre acesso ao Pai. É na Bíblia, é na palavra de Deus que nós vamos conhecer essas verdades. E resumindo, ela nos ensina sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção. Nós estamos num processo, depois da queda, nós estamos vivendo um processo de redenção. Amém, queridos? E quem nos revela isso? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, formando um quadro que torna a realidade de tudo isso compreensível diante dos nossos olhos. É na Bíblia. É ela que nos ensina os absolutos morais e verdadeiros. Então eu e você, nós precisamos da Bíblia. E é por isso, meus irmãos, que o Salmo 19 se torna tão importante para nós, quando nós o lemos e compreendemos. Esse salmo que acabamos de ler, ele fala sobre a revelação de Deus na natureza e na palavra. Sobre a revelação de Deus na natureza, a sua glória é visível nas obras da criação. E é por isso que o salmista, ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando você olha para os céus, você tem que lembrar que os céus proclamam a glória de Deus. Tem um Criador que fez todas as coisas
perfeitas. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nada se abala nesse mundo, se Deus não permitir. Tudo está firmado pelo seu poder. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. O salmista, ele está mostrando aqui que Deus se revela na criação, nas suas obras perfeitas. Mas, meus irmãos, a sua revelação, ela é mais visível nessa palavra escrita. Porque o salmista está se voltando para os céus, para olhar para os céus, para olhar para o firmamento. Mas a palavra escrita nas Sagradas Escrituras revela o que é mais visível para a nossa vida, para podermos crer no Deus Criador, no Deus que é Senhor de todas as coisas. Por isso mesmo, meus irmãos, nesse salmo, o salmista Davi relata as características e as qualidades da palavra de Deus. É o que ele vai passar a descrever aqui, nesse salmo. As qualidades e as características da palavra de Deus. Ele faz isso em 6 frases, nos versículos de 7 a 9 que nós lemos. Em que repete em cada uma delas o nome Yahvé, que está traduzido aí na nossa Bíblia pela palavra Senhor. Na Bíblia Ara. Mas é o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Nos versículos de 7 a 10, é apresentado para nós aí o testemunho da Torá, da lei de Deus que está composta nos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. São os primeiros livros da Bíblia. Os livros da lei. O salmista usa aqui esses 6 nomes para descrever o todo da revelação interior de Deus. A palavra Torá, lei, incorpora algo mais que uma lista de preceitos escritos. Muito mais. Inclui todos os ensinamentos divinos. Tem pessoas que pegam esses 5 primeiros livros e só lembra dos 10 mandamentos do decálogo em si. Mas os 10 mandamentos, eles são desenvolvidos nesse livro, de como nós devemos praticar, e depois por toda a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é completa, ela vai muito mais além, não é do que você só decorar os 10 mandamentos. Com o uso de adjetivos e frases, o salmista descreve a excelência da revelação de Deus, que ultrapassa até o ouro e o mel, versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Que coisa linda! Yahvé, nesse salmo, é o Senhor, Deus da aliança, aquele que não falha. O salmista, na sua escrita, no seu cântico, na sua oração, ao compor esse salmo, ele mostra o Deus da aliança que não falha, o Deus que cumpre todas as suas promessas. E por isso temos esses 6 títulos diferentes aí atribuídos à palavra de Deus, que nós vamos ver, que abrange todo o conjunto da revelação divina. Observaremos atentamente nesta noite o que essas expressões têm a nos ensinar. E por isso que nós propomos o tema dessa noite, que são as qualidades das Escrituras. As qualidades das Escrituras. Eu queria que você pudesse aí, com a sua Bíblia aberta, você pudesse acompanhar a partir do versículo 7. O salmista, ele começa a descrever essas qualidades da palavra de Deus. Então, quais são essas qualidades? Quais são essas qualidades? A primeira qualidade é que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Versículo 7, a parte A do versículo.
Meus irmãos, a primeira qualidade das Escrituras apresentada aí pelo salmista é que a palavra de Deus é totalmente perfeita, ou seja, livre de toda corrupção. Ela é corretamente cheia de todo bem, e ela é apropriada para o fim a que foi destinada. Paulo, escrevendo a sua segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, o versículo 17, ele diz que a palavra de Deus, ela é para a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela serve para restaurar, para reanimar, para converter a alma do pecador a Deus, e ao dever exigido também pelo pacto da graça em Cristo Jesus, o pacto que Deus fez com o homem depois da queda. O primeiro pacto foi com Adão. Adão quebrou o pacto, Adão desobedeceu, nós nascemos em pecado, e agora Deus faz o segundo pacto para restaurar o homem da queda. Daí para cá agora é restauração, amém, irmãos? É com Cristo. Agora nós dependemos totalmente de Cristo. Por isso que a lei do Senhor é perfeita, porque está expressa nas Sagradas Escrituras. Esse pacto da graça foi firmado pelo Senhor com o seu povo. As normas de vidas encontradas na lei são perfeitas, é isso que o salmista está dizendo para nós, e designam o padrão divino para a conduta humana, para a minha e a sua conduta. A lei alcança o seu alvo, o seu legislador, o Senhor da aliança. A lei é o padrão do Senhor para a vida de todo homem e de toda mulher. E desse modo, é a lei do Senhor que restaura a vida do homem caído, em todas as suas faculdades e vontades intelectuais e morais. É só a palavra de Deus, é só a lei do Senhor. Por isso que ela é perfeita. Nenhuma parte do homem está impossibilitada de ser restaurada pela lei do Senhor. Nenhuma parte está impossibilitada. Todo ser humano só pode ser restaurado pela lei do Senhor. Portanto, uma pessoa corretamente instruída na lei de Deus não necessita de mais nada para se tornar uma pessoa sábia e conhecedora de Deus. Ela precisa só da lei de Deus. Ela precisa só da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, quais são essas qualidades? E aí nós temos a segunda qualidade. O testemunho do Senhor é fiel. Primeiro, a lei é perfeita, ela é completa. Agora, esse testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa é a segunda qualidade que confere a certeza de que a palavra de Deus é segura e duradoura. É para todo o tempo. O testemunho do Senhor é o fundamento infalível de conselhos verdadeiros e base segura de esperanças confortantes e duradouras para a nossa alma. Aleluia. É na palavra de Deus. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Quando somos guiados e governados pela palavra de Deus, não corremos nenhum risco de nos desviar. Então você já viu falar muito dessa expressão que crente se desvia. Se desvia da palavra, porque não lê a palavra, porque não vive a palavra, porque se estivermos no caminho do Senhor, nós vamos ser conduzidos rumo à salvação, rumo à vida eterna, na certeza de que já estamos com Cristo. A palavra testemunho indica o contrato pactual feito entre Deus e o seu povo eleito, seu povo escolhido. Esse contrato está expresso especialmente nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, e que agora nós só podemos cumprir porque Cristo cumpriu, amém? Cristo cumpriu a lei, e Ele depois resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como? A nós mesmos. Mas, meus irmãos, o testemunho do Senhor é fiel. O termo fiel
nos apresenta a ideia de que a palavra permanece e está firme e segura, ou seja, ela é apresentada como algo certo e inabalável, pois o Senhor é quem confere essa garantia. É palavra dele, não é minha, não é sua, é palavra de Deus. Diz aí que a palavra do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabedoria indica que o Senhor Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E se você quiser conhecer um pouco sobre isso, leia o livro de Provérbios, principalmente os seus primeiros capítulos. Yahvé fala ali como a sabedoria, e vocês podem colher muito lendo o livro de Provérbios. Então, a sabedoria indica que o Senhor Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. É Ele que concede para que nós possamos saber discernir o que é certo e o que é errado. É a sabedoria de Deus, através da palavra de Deus, que cria em nós um parâmetro norteador para toda a nossa vida. Por isso que ela dá sabedoria aos simples. O termo simples designa uma pessoa ingênua e inocente, que não tem discernimento para distinguir o certo e o errado. Assim, o testemunho inabalável do Senhor transforma aquele que é ingênuo em alguém apto para tomar decisões, ou seja, para tornar-se sábio e dotado de discernimento. É só através da palavra. É só através da palavra. Mas vem aí a terceira qualidade da palavra de Deus. Porque o versículo 8, a parte A, diz que os preceitos do Senhor são retos. Retos. Uma figura de uma coisa reta que nós temos é uma régua. Essa é a terceira qualidade de como de Deus, como exatamente Ele fez com que a Bíblia, a lei, a sua lei fosse como acordes eternos para a nossa vida, cercado de normas e de princípios que nos faz diferenciar o bem do mal. Há uma sintonia nessa palavra, que nos faz conhecer o bem e o mal, e separar o certo do errado. Por isso que essa palavra é reta, porque são retos, a observância dos princípios dela alegra o nosso coração, traz paz ao nosso coração, traz gozo à nossa alma. A lei, em vista aqui do sacrifício de Cristo, ela produz alegria. Cristo satisfez a justiça de Cristo. E quando está escrita em nosso coração, agora pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, imprime o fundamento do gozo perpétuo, por sermos agora restaurados, transformados. E aí Cristo vai dizer que aquele que é seu discípulo, aquele que nasceu de novo, agora tem a mente dele. Eu e você, nós temos a mente de Cristo, porque a palavra entrou no nosso coração, alegrou o nosso coração. O termo preceitos indica instruções específicas, ou seja, abrangente, até mesmo nas questões menores. Não apenas os princípios gerais, abrangente e amplos, mas também as instruções apontadas individualmente, que vai diretamente na nossa alma. Tem coisa que você lê da Bíblia que você diz, isso aqui foi escrito só para mim. Foi para todo mundo, mas naquela hora é para você. Aquilo cai no seu coração como palavra de Deus, transformadora para a sua vida individualmente. Os preceitos do Senhor são sempre retos e sempre alegram o coração. Você precisa alegrar seu coração, leia a Bíblia. Leia os preceitos, leia a palavra do Senhor. A palavra de Deus dirige nossos passos, até mesmo nas ocasiões mais simples e corriqueiras do dia a dia. Portanto, devemos entender que a nossa vida somente estará ordenada se for moldada unicamente pela palavra de Deus em todos os seus termos. A quarta qualidade, diz aí que o mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Você quer iluminar seus olhos? Conheça os mandamentos do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. Essa é a quarta qualidade. Nos ensina que, da mesma maneira que a luz não se mistura com as trevas, a lei de Deus se mantém pura e intacta. Essa lei ilumina nossos olhos, guiando-nos pelo caminho correto. E é o que o salmista declara no Salmo 119, o versículo 105. Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer se manter com seus olhos abertos? Você quer se manter nos caminhos do Senhor, sendo guiado pelo Senhor? Conheça a palavra. Conheça os mandamentos do Senhor que são puros. A palavra mandamento indica aqui os mandamentos que estão à disposição de todo o povo de Deus. Nesse sentido, essa palavra diz respeito às coisas designadas pelo Senhor em sua lei. E aí você precisa conhecer. Você precisa ler. A palavra olhos é empregada para expressar conhecimento, caráter, atitude, inclinação, opinião, paixão e o modo de corresponder às ordenanças da lei do Senhor. Jesus, ele falou sobre os nossos olhos. Os olhos, portanto, são considerados como um bom indicador dos pensamentos íntimos do homem. Olha o que Jesus disse, não é? Em Mateus 6, 22 a 23, nós vamos já ler. O texto aí do salmista diz que o mandamento do Senhor ilumina os olhos. O sentido aqui é revigorar ou reanimar, indicando que o mandamento do Senhor revigora o caráter e a atitude do homem. E é por isso que Jesus vai dizer lá, nesse texto de Mateus 6, 22 a 23. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, portanto, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Que grandes trevas serão? Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós vamos estar cegos. Porque é a palavra do Senhor que vai abrir os nossos olhos. É a palavra do Senhor que vai iluminar os nossos olhos. E aí lembrando que quando isso acontece, nós somos luz de Cristo no mundo. Jesus, que a nossa luz tem que brilhar diante do mundo. E nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, e se Ele está em nós, nós vamos brilhar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A quinta qualidade é o temor do Senhor é límpido. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O versículo 9, a parte A. O conhecimento produzido pelo temor do Senhor é puro. O respeito a que os filhos de Deus são levados pela sua palavra constitui a verdadeira sabedoria. Quantas pessoas que buscam a sabedoria. Mas, meus irmãos, aqui diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Tem que ter o temor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, concordando com o salmista. Revelam prudência todos os que praticam o temor do Senhor. E o seu louvor permanece para sempre. Ainda o salmista no Salmo 111, o versículo 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ainda Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Mas a palavra temor, meus irmãos, a palavra temor aqui indica a advertência a respeito das maldições sobre a desobediência, que pronunciam julgamento, que descrevem o nosso Deus como um Deus irado com o pecado.
Esse temor do Senhor é límpido e ele permanece para sempre, porque Deus zela pela pureza. E por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque nós temos que fugir do pecado por temor ao Senhor. Por temor ao Senhor. A expressão temor evidencia o modo pelo qual o Senhor quer ser adorado. Portanto, há somente um culto verdadeiro quando Deus é adorado segundo o que está prescrito na lei do Senhor. Eu tenho que adorar a Deus como está na lei, como a palavra de Deus manda. E eu tenho que adorar a Deus com temor. Meus irmãos, isso é algo que tem sido esquecido nos nossos dias. Mas quando você faz com temor ao Senhor, esse temor encontrado na palavra, ele é límpido, ele é puro. E ele vai permanecer para sempre, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E vai permanecer no nosso coração até a volta de Cristo. Nós vamos estar cultuando e adorando ao Senhor com temor de que Deus faz justiça nesse mundo, que Deus faz juízo nesse mundo, mas Deus também age com graça. E nós hoje fomos escolhidos, né, agraciados pela sua salvação, pelo seu perdão, mas agora eu permaneço firme nele, desenvolvendo a minha salvação, não é? Desenvolvendo a minha fé, servindo ao Senhor e adorando o Deus que é totalmente justo. A última qualidade, a sexta, diz que os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É uma sequência que ele vai dando aí, não é? Esses adjetivos para a palavra de Deus, essas qualidades da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus sempre está em consonância com a verdade. É isso que o salmista está dizendo. Pois o que Deus quer é sempre a verdade. E é por isso que Jesus é a palavra encarnada. O verbo de Deus, Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele disse: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Por isso, meus irmãos, os juízos de Deus são todos justos, formando um todo exato. A palavra, a verdade e a justiça de Deus. Essas três coisas formam um exato sobre a palavra de Deus. Juízos indica que todos os termos desse trecho se referem aos julgamentos do Senhor, que são justos. Todos os juízos do Senhor são justos e são verdadeiros. Calvino, o grande reformador, explicando a respeito desse versículo, no comentário dos Salmos, o comentário volume 1, ele nos diz, abre aspas, são palavras de Calvino: Davi mostra que tudo quanto os homens compreendem fazer, seguindo a mera sugestão de suas próprias mentes, sem sentir qualquer consideração pela lei de Deus, como uma regra, é errado e falso. E de fato, ele não poderia ter nos instigado mais eficazmente a amar e a zelosamente viver segundo a lei do que nos ministrando essa advertência. Ou seja, que todos os que ordenam sua vida, sem demonstrar qualquer respeito pela lei de Deus, estão enganando a si próprios e seguindo após meras ilusões. Porque não tem, meus irmãos, como nós caminhar sem crer nessa perfeição da lei de Deus, dos seus mandamentos, dos seus juízos. E eu quero partir aqui para a conclusão e para as aplicações. Meus irmãos, a palavra de Deus, nós já aprendemos aqui
durante um bom tempo esse ano que ela é o meio de graça. Ela é um dos meios de graça que nos comunica as verdades de Deus. E através dela, nós devemos ser guiados, não é? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas. É a Bíblia que nos comunica também os outros meios de graça. Como a oração, que nós aprendemos diante de várias mensagens, de vários textos, né, da oração como meio de graça, de como nós nos achegarmos à presença de Deus. Mas é na Bíblia também, na palavra de Deus, que nós vamos encontrar os dois sacramentos, que também fazem parte dos meios de graça, que é o batismo, que nós vamos ministrar daqui a pouco, não é? E também a ministração do segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar todos esses meios de graça. A palavra de Deus e os sacramentos possuem a mesma função de comunicar a Cristo Jesus a nós. Calvino escreveu também nas suas Institutas, volume 4, 14.7, ele diz o seguinte: para que as cerimônias sejam exercícios de piedade, é necessário que nos conduza retilineamente a Cristo, quando ele está falando dos sacramentos. Então, para que essas cerimônias sejam exercidas de piedade, é preciso serem conduzidas a nós através dos atos de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, e que está representado nos sacramentos do batismo e da ceia, de recebermos tudo o que Cristo fez por nós. Então o formalismo vazio nada vale, se tanto a palavra como os sacramentos não forem recebidos pela fé. E por isso Calvino continua dizendo: Deus leva verdadeiramente a bom termo tudo quanto promete e representa nos sinais, e estes não carecem de efeito, para que se confirme que o autor deles é veraz e fiel, que é Deus, e que através de Cristo manifestou isso a nós, que através de Cristo quis que fosse assim, não é? Lembrado nos sacramentos, no batismo e na ceia do Senhor. Os sacramentos, bem como a palavra de Deus, possuem a propriedade de fortalecer e instruir no caminho correto a ser seguido. Os sacramentos são uma ratificação concreta das características da palavra de Deus, que nós agora acabamos de falar aqui no Salmo 19. Nós só conseguimos cumprir esses sacramentos porque estão escritos na palavra de Deus, como mandamento, como ordem de Deus para a nossa vida. A palavra, esses sacramentos também testificam do cuidado do Senhor em nos sustentar em nossas fraquezas. Nós entendemos que na ceia, a presença espiritual de Cristo nos elementos renova a nossa fé, nos mantém firme nos caminhos do Senhor, nos edifica espiritualmente. É um certificado da graça amorosa do Senhor dispensado sobre nós, os eleitos. Os sacramentos igualmente se apresentam como meio pelo qual o Espírito Santo do Senhor confirma também a nossa fé. Portanto, a nossa salvação está em Cristo, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração, testifica a nossa fé em Jesus Cristo. Diante das qualidades da palavra de Deus apresentada aqui, queridos, eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que a nossa Bíblia não pode ser somente um livro que nós deixamos na estante, ou carregamos de um lado para o outro, sem ter contato e sem descobrir o prazer de lê-la, de conhecê-la, de ter o prazer de conhecer as maravilhas de Deus narradas em cada verso. Meus irmãos, não basta ter no seu celular um aplicativo da Bíblia. Se você não lê, não resolve nada na sua vida.
Não tem sentido algum. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia não é apenas um exercício de leitura, presta atenção. Ler a Bíblia não é um exercício de leitura, mas é sobretudo de reflexão, de meditação, de maneira que ao lermos a Bíblia, na verdade, possamos sentir que também nós estamos sendo lidos por ela. Isso precisa acontecer na nossa vida. Quando você lê a Bíblia, você tem que estar sentindo que você também está sendo lido por ela, porque ela está mexendo, ela está corrigindo, ela está transformando a sua vida. E hoje, meus irmãos, nós temos muitos modelos de Bíblia. O Brasil é um país riquíssimo. Tem Bíblia de todo jeito que você imaginar. Todo tipo de capa, de cores, Bíblias de diversos tamanhos, traduções diferentes, que ajudam na interpretação melhor de um texto. Bíblias com anotações e estudos bíblicos que favorecem o leitor a conhecer mais de Deus, os princípios de Deus para a sua vida. Mas muitos a têm, mas não têm prazer nela. E que essa mensagem possa abençoar a sua vida, para que você possa se renovar por um desejo constante de você ter prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, e que ela possa ser a sua única regra de fé e prática na nossa vida para todo sempre. Que nós possamos procurar ouvir Deus falar todo dia através da leitura da palavra. Nós vivemos hoje um tempo onde muitos cristãos querem ouvir Deus falar, querem receber revelações de Deus, sendo que a palavra de Deus está revelada nas suas mãos, para que você possa ler, entender e praticar, e crescer, não é? Nessa esperança de se encontrar com Cristo brevemente, e reinar com Ele para sempre na glória. Que Deus nos abençoe.